coloco à disposição de fazer essa intermediação, de receber os documentos, encaminhar com certeza, não tem problema nenhum. Eu queria falar aqui sobre a parte econômica, na verdade, eu acho que isso daqui é mais para a secretária da Fazenda, a Rose, mas também o James ou o Wilton quiser responder também, que é justamente sobre a execução, né, dessas mudanças tributárias, né, principalmente com relação aos tributos onde há modificação de base de cálculo, a alíquota que exige, obviamente, um reestudo, né, dos contribuintes, enfim. Né. O setor fazendário, ele possui condições de executar essas mudanças? Sim, tem toda a condição de fazer acompanhar essas mudanças. Parcialmente, ela já está sendo aplicada, essas mudanças já estão acontecendo. Nós lançamos um calendário fiscal, que ele está vigente até julho de 2021, mas em comum acordo com os vereadores, nós, levando em consideração que a gente já vem debatendo a matéria dos itens que ainda não foram contemplados no primeiro projeto de lei encaminhado ao Legislativo, nós chegamos a um consenso de que o calendário fiscal poderia ser postergado para setembro de 2021 e com essa alteração, a gente consegue implantar 100% todos os itens que já são de aplicação para o exercício, a legislação de um modo geral. A gente reitera essa situação levando em consideração todos os benefícios e retornos que a gente dá para os nossos servidores, envolvendo todas as secretarias da matéria tributária. Nós temos em torno de 100 servidores diretamente envolvidos nas diversas secretarias, entre projeto fiscal, infraestrutura, saúde, os servidores envolvidos diretamente com a matéria tributária, eles estão sendo capacitados, estamos disponibilizando ferramentas tecnológicas para viabilizar esse serviço, inclusive com domicílio eletrônico fiscal, para que muitos dos serviços estejam sendo disponibilizados ao contribuinte de forma disponível no site fazendário, e isso viabiliza consideravelmente a administrar as nossas demandas atuais, o que vem sendo planificado com o código. Mas nós temos condição de implantar 100% do que está estabelecido no Código Tributário através da Lei Complementar 144. Bom, o doutor Renato Almeida, o senhor já passou pela Secretaria da Fazenda? O senhor tem também experiência, assim foi até colega de Rose, né? A Rose continua na gestão municipal, mas eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também no programa, e o senhor fez algumas considerações sobre essa questão da execução. A prefeitura fala que ela tem condições. A experiência do senhor tem condição realmente de fazer essa execução? E de que forma pode ser feito esse estudo? Vou pedir para o doutor Renato para poder liberar o áudio, por favor, para poder a gente... Pronto. Eu vou aproveitar a oportunidade, cara, até para um ponto que o nosso procurador James aí colocou acerca da constituição do crédito tributário. No novo Código Tributário, vocês expandiram essa competência para profissionais de nível médio. Em recente decisão, por exemplo, o STF, em recente decisão, deu provimento a uma ação impetrada pelo Sindicato dos Auditores do Estado da Bahia, exatamente contestando uma medida similar implantada pelo governo do Estado. Mesmo porque, no município de Alagoinhas, no quadro de servidores, na lei que institui, existe o cargo de auditor fiscal de nível superior. Gostaria que você depois tentasse, desse uma verificada nisso aí direito. Com relação à pergunta, cara, a administração tributária de Alagoinhas, ela já vem apresentando uma certa fadiga há algum tempo. No ano passado, não sei se vocês se recordam, o município só conseguiu cobrar o IPTU no segundo semestre do exercício. E a gente sabe, assim, quem tem essa vivência em administração tributária sabe que o melhor momento para se cobrar o IPTU é exatamente nos 2 primeiros meses do mês.
depois desse período, existe uma tendência de aumentar a inadimplência. As reformas, as introduções, as inovações do Código Tributário estabeleceu novos atributos cadastrais, por exemplo. E eu me preocupo como é que a administração tributária local irá recepcionar essas novas mudanças, já que ele não dispõe no banco de dados dos atributos. Eu vou citar um exemplo da taxa de resíduo, a TRSD. Por exemplo, existe contribuinte do IPTU que não é assistido pelo serviço. Como a administração local vai fragmentar essa matéria? A dívida ativa municipal, ela não dispõe de dados, por exemplo, da área construída e descoberta. Como a administração local vai fragmentar essa matéria, tanto no cadastro ativo quanto na dívida ativa do município, por exemplo? Entre outros problemas, eu sinceramente temo que a Secretaria da Fazenda ela não consiga rodar os tributos nesse exercício. E se rodar, vai estar fazendo de forma indevida. Me preocupo mais. O município captou recursos de um programa de modernização da administração tributária e iniciou um recadastramento antes da elaboração dessa nova lei. Ou seja, esse recadastramento em curso, ele não está sendo eficiente para trazer à administração os atributos novos que ela precisa para formar a base de cálculo do imposto. E sem a base de cálculo, ele não vai poder cobrar. Eu pela experiência, assim, Rose, gostaria que você até refletisse um pouco sobre isso, assumir esse compromisso. Porque eu acho que é praticamente impossível o município de Alagoinhas, ainda nesse exercício, conseguir ajustar os seus sistemas corporativos para implementar as medidas, mesmo porque ainda haverá necessidade de legislações complementares. Por exemplo, o fator construtivo dos imóveis é um dos parâmetros para a formação da base de cálculo. Isso não está lá. Como é que o município vai rodar o imposto, o IPTU, por exemplo, se ele não dispõe desses critérios de fator de construção para ponderar? Então, assim, a gente ali até... a gente poderia até colocar, se a Rose quiser responder esses questionamentos, ou a Procuradoria, porque eu acho que é de interesse até do cidadão saber se realmente a conta que ele vai receber é correta, se ele vai receber, né, ter até garantias com relação a esse tipo de cobrança, né? Perfeito, assim, são inúmeras as fragilidades que a gente identifica, cara, também demandaria tempo para a gente estar discutindo aqui, mas eu acho que já deu, assim... para fazer um painel assim, para ilustrar. O questionamento é bastante pertinente, Renato. Eu queria enfrenta, mesmo porque, pelo que me consta, não houve novos investimentos no âmbito da Secretaria da Fazenda. Eu encontrei até recentemente com o gestor público e alertei sobre isso, da necessidade dele apoiar mais. Rose é uma amiga querida, é uma pessoa competente, a gente tem o maior carinho e sabe do interesse dela pela coisa pública, né? Mas o município precisa entender que investimentos precisam ser efetivados ali na pasta da Secretaria da Fazenda. Ela precisa se modernizar, ela precisa melhorar suas ferramentas, ela precisa qualificar seus profissionais, mesmo porque as ações inerentes à área tributária não está restrita à Secretaria da Fazenda em Alagoinhas, entendeu, Caio? Existe matéria tributária que são executadas no âmbito da Secretaria de Serviços Públicos, no âmbito da Secretaria de Saúde, por exemplo, no âmbito da Secretaria de Infraestrutura, e que lá ainda existe uma carência enorme para executar essa matéria. Então, assim, fazendo um contraponto e respeitando a opinião de Rose, sem querer aprofundar mais, mas eu acho que você terá grandes dificuldades nesse exercício para executar as mudanças. Caio, deixa eu só complementar a pergunta para poder adiantar o próprio tempo que eu poderia fazer depois, mas já fica num só. Pegando o gancho de Renato aí, esse Código Tributário novo, ele alterou a base de cálculo do IPTU, né? Um dos parâmetros da base de cálculo, que é justamente a tal da tabela genérica de valores, né? E ele expressamente revogou o código anterior que trazia um dos anexos, depois das alterações,
uma tabela genérica de valores que, inclusive, tinha a identificação desses fatores que Renato falou para a apuração do valor do metro quadrado de cada área. Tudo isso foi revogado. O novo código não trouxe nenhuma tabela nova. Como é que o cidadão vai saber quanto é que ele vai pagar de IPTU esse ano, já que o fato gerador do IPTU aconteceu desde o dia 1º de janeiro? Bom, secretária, o procurador responde. Rose, começa aí com estrutura, Rose, no final eu só queria complementar que, assim, quando a gente sinaliza para o cumprimento da Lei Complementar 144, não é deixando de reconhecer todas as dificuldades que a gente tem nessa modernização. De fato, é um trabalho árduo e constante para que a gente consiga esse objetivo. Não foi confortável para a gente empurrar o IPTU de 2021 para setembro, mas levando em consideração todos os debates e toda a discussão que a gente vem fazendo sobre o novo Código Tributário, a gente chegou ao consenso, né, em todas as nossas discussões, que seria necessário postergar esse calendário para que a gente tivesse condição de tranquilizar a sociedade no que diz respeito a algumas abordagens que estavam sendo feitas, e que a gente precisava se dedicar a esse momento com a sociedade. A gente fez mais de 20 reuniões com vários segmentos, e aí, um alinhamento que a gente tinha feito com os vereadores, seria interessante que a gente postergar o calendário. Concordo plenamente com o Renato quando ele sinaliza a questão que o melhor período para o IPTU é o início do ano. Nós estamos trabalhando com a regra de transição para que 2023 seja justamente o período que a gente aplique para o IPTU. Levando em consideração o histórico do município, IPTU de junho, a gente quer já utilizar uma regra de transição para que no 2022 a gente já consiga lançar esse IPTU entre março e abril, e a sociedade já consiga enxergar essa regularização do calendário para o início do ano, seguindo o que a maioria dos municípios fazem, que é o IPTU no seu primeiro trimestre. Essa é a meta que a gente está estabelecendo. De fato, para 2021, ficou comprometido por conta disso, mas a gente já está discutindo com a nossa equipe justamente essa regra de transição. Em 2023, a gente já tem essa normalização. Considerando que em 2021, a gente já vai empurrar o calendário fiscal, o lançamento do IPTU, para o último quadrimestre do ano, entendemos que não seria interessante colocar como meta terminar de pagar o IPTU em dezembro e já lançar o IPTU logo em seguida para o exercício seguinte. Então, achamos prudente utilizar essa regra de transição em 2022, para que em 2023 a gente já venha falar de IPTU no mês de fevereiro. Uma complementação, Caio, com relação à fala do Cacau, não houve revogação expressa do anterior. Houve só a revogação das isenções e das disposições do contrário. Então, é evidente que aquilo que não conflitar com a norma nova, ele ainda permanece em vigor. E também o artigo 322, Cacau. Só um parênteses aí. Oi, desculpa aí. Eu falo assim, o código, claro, ele sempre traz disposições transitórias, né, finais e transitórias. Nas disposições finais e transitórias, ele recepciona, de fato, né, enquanto não forem baixados atos normativos, regulamentares, permanece em vigor aqueles que dispõem sobre a matéria e assuntos tratados nessa lei, desde que não conflitem com ela. Então, mais ou menos técnica legislativa, é isso aí. Rose está aperfeiçoando, a equipe vem sendo treinada já há bastante tempo aí. E Deixa eu entender, então, doutor. O que o município está dizendo é que os anexos da lei complementar que foi revogada expressamente não foram revogados. Não foram revogados. Ele está dizendo que o código revoga as disposições em contrário enquanto não forem baixadas. Não, ele revoga expressamente o código anterior. E o código tem anexos que são complementares, como complementares seguem o destino do principal. Mas vocês estão dizendo que revogaram o código anterior, mas não revogaram os seus acessórios. Estamos dizendo que o novo código ele traz uma disposição expressa, uma regra transitória, dizendo que enquanto não forem baixados atos normativos regulamentares, permanecem em vigor aqueles que dispõem sobre matéria.
as leis. Mas anexos de uma lei é outra história. Aí eu digo de novo, é mais um problema... revoga as disposições contrárias, né? Certo. Mas aí é mais um problema, não digo para todo mundo, né? Mas para quem tem valores altos de IPTU a pagar, se firmarem nesse entendimento de que não há uma base de cálculo firmada e que todos os acessórios da lei anterior foram revogados junto com ela, que é, para mim, o óbvio, e simplesmente discutirem... Aí, filho de Adelson. E simplesmente discutirem que não há possibilidade de cobrança com base num acessório revogado junto com a lei, no meu entender. Isso vai, de fato, gerar uma demanda judicial enorme, inclusive, provavelmente, por meio de um mandado de segurança, diante de uma cobrança baseada num anexo que, a nosso ver, foi revogado junto com a lei. E que, inclusive, porque essa revogação, alteração de base de cálculo, era o único aspecto do Código que valeria já a partir de 1º de janeiro, data da ocorrência do fato gerador. Qualquer alteração que seja feita agora não vai valer para esse ano, vai valer para o ano que vem. Né? E esse, para mim, é uma situação que o município está extremamente complicada, porque a legislação em vigor trata de uma forma e não recepciona, para mim, um acessório de uma lei que foi revogada. O acessório segue o destino do principal. O principal é uma lei. Outra lei que trate de assunto e não conflite com a lei nova é uma coisa. Mas se eu revogo expressamente uma lei, e é uma lei que, inclusive, coloca no mundo jurídico os anexos dela, obviamente, os anexos que estavam no mundo jurídico por conta dessa lei vão deixar de existir para o mundo jurídico também. Mas é uma interpretação. Se é assim que o município fez com os estudos para fazer o novo código, eu respeito. Mas já estou alertando... Só para a gente concluir essa parte aí da questão da efetividade, a prefeitura quer fazer uma conclusão sobre a situação, se realmente garante isso, Hilton, vejamos, a questão jurídica, né? Porque, de certa forma, vocês é que vão ter que responder se tiver algum tipo de ação contestando. Né? Vocês que vão fazer essa defesa, né? Claro, nesse ponto a gente está tranquilo, a gente sabe que a legislação aí que entrou em vigor, ela recepciona atos que estão regulamentados aí, disposições que disciplinam e que ela revoga disposições em contrário, que não foi em contrário, e aí a interpretação e aplicação da norma vai se dar com base na melhor técnica de interpretação e aplicação de norma legislativa. A gente não vê problema com isso, não. A gente não tem receio, não. Pronto. É assim, todo contribuinte, só reforçando aqui um pouco, todo contribuinte, claro, que se sendo ofendido, diariamente lá a gente se depara aí com requerimentos de contribuintes, contestações, etc. Processo administrativo passa pela procuradoria, controle ali é extremo e absoluto, eu não tenho receio, não, com relação a isso. Só para entender, então, o governo admite, então, que vai rodar o IPTU, por exemplo, com os dados, atributos cadastrais anteriores? É isso, Rose? Eu gostaria que fosse esclarecido isso para a população. O cadastro, Rose, só para você me confirmar aí você responde, Renato. O cadastro, ele vem com todas as características do imóvel, não é isso? Então, a gente vai, claro, o atributo da nova lei com aquele cadastro que existe, a informação que existe naquele cadastro. Se tiver uma demanda de atualização do cadastro, isso vai ser feito aos poucos, vai se utilizar o cadastro antigo da forma mais benéfica, mas é claro que o cadastro do imóvel ele já está lá, então a gente tem muito imóvel cadastrado como terreno, e hoje já está construído, é um problema do cadastro, é um problema do cadastro. Precisa ser tratado, vai ser tratado, mas hoje está como terreno, vai ser como terreno. O contribuinte se sentindo prejudicado, ele questiona administrativamente, a gente identifica, visita em loco, atualiza o cadastro dele e corrige. Isso aí é sempre em benefício do contribuinte. Eu acho que o contribuinte, até a desatualização do cadastro, o maior beneficiário é o contribuinte que paga menos, mas para a sociedade, é claro que a atualização do cadastro é sempre importante. Rose me complementa aí que essa parte cadastral, essa parte funcionamento administrativo da Secretaria da Fazenda está muito mais na esfera dela, o que chega para a gente é mais quando é um problema, e os processos administrativos que chegam, a gente dá parecer pela verdade lá, ele visita em loco. Rose, puder... É basicamente isso. Então, a gente já tem muita informação no nosso cadastro, ele não está 100% atualizado, mas a gente já tem muita informação. A gente só vai ter um critério de fazer teste dessas informações antes de gerar a homologação do IPTU, mas já levando em consideração que ele vai ser homologado e lançado para o mês de setembro. Só acrescentando uma coisinha aqui, no final do texto da lei complementar anterior, revogada,
tem escrito que os anexos desta lei fazem parte integrante da mesma. E ela foi revogada expressamente pelo Código. E eu não estou falando de cadastro. Cadastro, ok, você pode usar as informações. Eu estou falando do cálculo do valor, com base nessa tabela que é anexo da lei, só isso. Mas eu me referi, só para contribuir aqui, o meu questionamento veio no seguinte sentido: usar os atributos, o cadastro velho, que não contém os atributos indispensáveis, porque lá não contém. A apuração. É nesse sentido que eu pergunto como é que vai se posicionar, se é esse a intenção do governo. Mesmo porque, como o Cacau colocou, nós estamos sendo demandados por inúmeros contribuintes. Já imagino, eu fiquei só fazendo consultoria aí avulso, né, informalmente, até para mim está sobrando isso, imagina. Né? Eu quero dizer que eu sou radialista neste momento, né? Eu ainda não sou advogado da área tributária, né? Eu também tenho uma pergunta, Caio, nessa linha. Mas, gente, peraí, vamos manter aqui a ordem das coisas, porque é o seguinte, a gente tem que colocar o posicionamento, questionamento de vocês, mas a resposta é da Procuradoria. Se tiver alguma, obviamente, demanda judicial, né, a gente tem aí um embate, vai ser feito lá na frente, né? Agora tem que respeitar, obviamente, a resposta da Procuradoria, é o que mantém, e lá na frente pode ser que a Justiça dê, obviamente, atenção ao que pretende o que faz a demanda ou a própria gestão municipal, né? É uma questão, né, de decisão jurídica. Adelson, se for um questionamento, uma pergunta para esclarecer dúvida, à vontade. Se for uma questão de questionamento, eu acho que nesse momento a gente já cumpriu essa situação, né? Até pelo andar do horário. Não, é uma pergunta, Caio. Sim. Com relação no projeto que chegou dos 20 quilômetros, a zona rural vai passar a pagar IPTU, correto? Como é que já está sendo feito esses cadastros das propriedades rurais que são improdutivas para o recebimento já da alíquota do IPTU esse ano? Porque pela lei tem que ser entregue, né, esse ano, tem que ser pago o imposto esse ano. Só para a gente deixar esclarecer e não gerar nenhuma dúvida, né? Renato aí comentou que a gente contratou em atualização cadastral, é um processo que demora muito, são diversos imóveis, a gente tem uma população de 150 mil. Quando ele conclui, ele em determinado momento já está defasado, a gente sabe que a atualização tinha que ser constante, e não é a realidade do poder público, não só de Alagoinhas, mas de todos, sempre trabalhar com cadastro defasado. A gente tem situações, e isso, na verdade, quem perde a desatualização do cadastro nunca é o contribuinte, sempre é o fisco municipal. A desatualização do cadastro, então a gente tem imóveis com valor venal muito desatualizado, a gente tem situações em que a pessoa reformou, construiu, aumentou a área construtiva, e isso tudo a gente trata com cadastro desatualizado, é da administração pública. Então, esse receio, essa preocupação com a atualização do cadastro é, sim, uma matéria de eficiência na cobrança, a gente está destacado a isso, mas o cadastro desatualizado, isso ocorre normalmente em favor do contribuinte. A preocupação que é para deixar bem claro, eu acho que Renato entendeu e deixou também, é o seguinte: a nova lei tem alguns atributos, aqueles atributos, ele definem o valor com base na característica, então é construído ou não é construído. Normalmente o construído vai ter uma incidência de um percentual diferente do não construído. Se lá tiver atualizado, a gente só pode atualizar ou desatualizar cadastro com base lá na informação de alguém que atualizou ou desatualizou o cadastro. Estando desatualizado, a gente vai seguir o parâmetro que está do cadastro imobiliário com os atributos da lei nova em termos de parâmetros para cobrança, aquela formulazinha ali que vai aplicar, e é sempre em benefício do contribuinte a desatualização, né? Os valores venais dos imóveis, em regra, também seguem isso, e todo mundo que se sentir ofendido, com certeza, processo administrativo, e vai ter corrigido aí de forma muito tranquila e muito simples. Não sei se Rosa quer complementar alguma coisa com relação à nossa atualização cadastral, que realmente é meta da gente, atualizar cadastralmente aí sempre. Não só atualização, mas inserções. Por exemplo, a área construída descoberta. Vamos num ponto aqui. O cadastro de Alagoinhas não tem esse dado. E ele é fundamental para a formação da base de cálculo do imposto, mesmo porque a área construída descoberta aumentou o valor do imposto em 30%. Isso é significativo. Hoje o que segue, a área construída descoberta é tida como área não construída, né? Então, segue ele vai ser nesse benefício aí do contribuinte. Em favor do contribuinte sempre, né?
Pronto. Rose, quer fazer alguma colocação? Gente, eu vou precisar fazer mais um intervalo comercial. Antes eu quero ouvir a Rose. Mas na volta a gente só tem mais um tópico, a consideração final e a gente conclui esse debate. Aliás, eu vou mandar um abraço para todos que estão acompanhando a gente aqui, mandando mensagem. Eu não posso responder agora que eu estou no debate, mas logo depois do debate vou responder a todo mundo, eu prometo. Mas, dona Rose, para a gente ir para o intervalo, pode fazer suas considerações sobre o tema aí. Só queria reforçar mais um ponto em relação à questão da zona rural. A zona rural, a gente não parou ainda para fazer cadastramento de área de imóveis que não estão caracterizados como atividade vinculadas ao pagamento do ITR. Então, esse é um ponto que também vai ter que ser objeto de cadastramento para que depois começasse a fazer a cobrança. Mas como é um item que já está sendo retirado dos 20 quilômetros, primeiro a gente vai ter que discutir o PDDU para depois voltar a identificar qual é o enquadramento e a área que a gente vai ter que atuar. Pronto, então esse ano não vai ter cobrança de IPTU para a zona rural, né, pelo código. O distrito, porque já era contemplado com a cobrança do IPTU na parte do distrito e não a zona rural. Pronto, está respondido. Bom, são 12 horas mais 43 minutos, vamos para um rápido intervalo comercial, já a gente volta para concluir o debate sobre o Código Tributário Municipal, rapaz.